Ricardo Fernandes, da Jalapão Fazenda. Vem pra cá, Ricardo. Vamos aplaudir aí o Ricardo aí. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. E aí, estão preparados para viver o novo de Deus hoje? Então vamos viver? Junão, Débora, olha que maravilha aqui, gente. Só gente conhecida. Então, como é que passa esse aqui? A parte de baixo? Aqui? É a do meio, né? Tá. Tá jóia. Então, gente, eu vou começar falando, acho que o John já falou um pouco aí. Eu sou fruto do BVD 17, né? Do BVD 17. E naquele dia, vou começar antes que o pessoal coloque aqui, eu cheguei aqui, e sabe aqueles dias que a gente está nas crises? Você não sabe se fica, se vai. E eu moro em Palmas, Tocantins. E eu cheguei aqui, eu estava em outro evento, mas parece não, Deus me trouxe para cá. Na hora que eu entrei aqui, até os meninos lá, o Júnior, a Débora, estavam conduzindo o evento, filmando. E aí eles falaram, olha, vem para cá, tá legal. E aí eu peguei e entrei aqui. Na hora que eu entrei no BVD 17, eu senti uma energia diferente, né? E aí eu não quis, eu passei o dia aqui. E ali Deus foi me conduzindo, né? Deus foi tocando meu coração. Mas foi assim, foi a crise, porque eu já estava com o escritório aqui, eu vou chegar nisso, né? E estava tendo muita loucura para que eu fosse embora. Mas aí depois eu fui entender o porquê. Porque se eu tivesse ido embora, eu não tinha conhecido o John, eu não tinha participado do evento, eu não tinha vivido o que eu começo a viver agora, eu não iria viver isso, né? E aí, o que aconteceu? Eu tive que parar um momento e fazer uma oração. E eu lembro que eu chamei o Eugênio está caminhando com a gente também, e aí eu peguei e falei, Eugênio, vamos fazer uma oração aqui? E fiz uma oração. Naquele momento da oração ali, eu senti que era para eu ficar. Eu falei, eu vou ficar. Porque para comprar a passagem em cima da hora, lá em casa estava tumultuado. Porque sempre assim, todo desafio que a gente tem, primeiro que você não está suficientemente preparado para ele. Primeira coisa. E você tem que abrir mão de alguma coisa. Não tem segredo. Você tem que abrir mão de alguma coisa. E aí, naquele momento, eu precisava abrir mão. Eu não podia estar lá em casa, eu tinha que estar aqui, né? E só depois eu fui entendendo sobre isso. E aí, foi uma guerra espiritual pesada. Depois eu falei para o John, o que foi aquilo? Meu amigo. E aí, durante o dia, foi passando cada um aqui, ia trazendo uma chave, ia trazendo um código, ia trazendo alguma coisa, e aquilo foi me alimentando. Quando foi depois do almoço, eu já estava outra pessoa. E eu falei assim, eu vou sair daqui diferente. E olha que a gente já é aluno do Pablo, eu sou 33, o John é 55, mas é diário, é constante, a gente sempre precisa desse alimento diário. E assim, gente, a gente vai sair daqui e vai voltar para a nossa realidade. E na nossa realidade, sempre tem muitas pessoas que vai tirando a nossa alegria, o nosso bem-estar, o nosso sonho. Vocês já sabem que não pode falar para qualquer pessoa que não está na mesma frequência que vocês, né? Então, eu quero fazer um convite para vocês. Vou contar um pouco da minha história, da história da Jalapão Fazendas, e um convite para vocês verem que, se tiver Deus à frente, tudo acontece. E não tem como eu falar de mim, não tem como eu falar da Jalapão Fazendas, não tem como eu falar de tudo que está acontecendo, se eu não falar de Deus. Porque é Ele que é o Senhor da Jalapão Fazendas. Ele é o Senhor da nossa vida, né? E aí vocês vão entender o porquê. Então, vou começar com o sonho. O sonho, o plantio e a colheita. E vá lembrando aí dos vários sinais que Deus coloca na sua vida. O Senhor, Ele é o Senhor de todos nós, Ele dá sinais para todos nós. E a gente precisa entender esses sinais, a gente precisa entrar
num nível de espiritualidade, porque tudo acontece primeiro no plano espiritual. Fala assim, tudo acontece primeiro no plano espiritual. Mais uma vez, para ficar mais bonito. Tudo acontece primeiro no plano espiritual. Então, vamos lá. Vamos ver se eu aprendi aqui. Aqui, para cá, né? Então, o sonho, o plantio e a colheita. Isso. O sonho. Quando sonhamos com Deus, nasce algo maior que nós. Veja bem, tudo que eu vou contar para você aqui é a mais absoluta verdade. Ok? Eu tenho já uma caminhada com o Senhor, tenho uma espiritualidade, sou católico e tal. E, independente da fé que você professa, eu tenho certeza que você tem uma comunicação com o Senhor. Você conversa com Ele. E eu tive um sonho na noite, sonhei com uma fazenda. E eu sou já advogado, tenho 19 anos de Tribunal de Justiça local, servidor lá, no Tribunal de Justiça, né? E aí, a gente estava ali naquele início de pandemia, né? E eu já tinha tido algumas experiências em Deus, né? Eu tinha sonhado que a minha esposa acabou de chegar ali, ó, essa linda, maravilhosa Luciana. Parabéns para você, meu amor. A gente está completando 15 anos aí, acabamos de chegar da Argentina, vim direto para cá. E aí, o que aconteceu? Eu já tinha sonhado com os meus filhos, né? E tive a experiência de segurar eles no colo. No outro dia eu acordava e falava, olha, sonhei, nós vamos ser pai de um menino. E aí ia comprovando, né? E aí depois com a Catarina, sonhei e pegando na cabecinha dela. E aí ia se confirmando. E aí passou uns dias, eu peguei e tive um sonho com uma fazenda. Tive um sonho com uma fazenda, mas assim, eu venho da área jurídica. Nunca tinha imaginado, para você ver o que Deus pode fazer. Se liga nisso. Nunca tinha imaginado em comprar uma fazenda. Pensei que ia comprar uma fazenda quando tivesse lá para meus 65 anos e tal. Nunca tinha imaginado. Porque, assim, talvez tem muitas pessoas que vocês vão ver que falam assim, não, eu sempre quis isso. Não, nunca tinha imaginado. As pessoas que me viram há 6, 8, 10 anos atrás pensavam que eu ia ser juiz, pensavam que eu ia ser promotor, pensavam que eu ia ser um procurador do Estado, ou coisa do tipo, né? E aí, eu tive um sonho, eu vi uma terra, eu via um morrinho, né? E naquele sonho, eu vi uma fazenda. E aí eu acordei, falei assim para minha esposa, ela está até aqui, falei assim, olha, a gente vai comprar uma fazenda. Imagina, sem um centavo, gente. Olha o que Deus vai fazer, vocês vão ver a grandiosidade disso. Não tinha um centavo. E aí, minha esposa, já acostumada com as loucuras, né, com as doideiras de Deus, que Deus faz na vida da gente. E aí, descansei. Aí, passou uns dias, acho que uns 30 dias mais ou menos, aí o Espírito Santo começou a conversar comigo. E eu falo que é o anjo, né? Você pode dar a interpretação que você quiser, mas, assim, eu tenho uma comunicação muito forte com o anjo. E aí ele falou assim, ó, pode ir, que a sua fazenda está lá. Sim, ótimo. Sonhei, pode ir que a sua fazenda está lá. Mas onde? Onde que minha fazenda está? Entende? E aí eu fui literalmente guiado pelo Espírito Santo. Eu saí, Palmas, é a capital do estado de Tocantins, e eu saí de lá, e aí eu não sabia a direção, mas durante essa caminhada, o Espírito Santo, o meu anjo, foi me guiando. Falou assim, ó, vai para Aparecida do Rio Negro, uma cidade a 60 quilômetros. Olha que loucura. E aí, naquela cidade, cheguei lá, vai para Nova Acordo, outra cidade, salvo engano, a mais 80 quilômetros. Cheguei em Nova Acordo, fui almoçar com a minha esposa, meus filhos, a minha pequenininha tinha uns 3 meses, mais ou menos, e estava naquele início de pandemia. Todo mundo não podia sair. Entende? Não podia ir para os lugares, e a gente doido para sair. E aí, durante a viagem, eu olhava e nada, assim, sabe? Aí almocei, eu me lembro que eu almocei, e o que aconteceu? Eu perguntei à dona do restaurante, tem alguma outra
cidade que volta para Palmas, para a capital do estado? Ela falou assim, sim, tem. E eu nem sabia, eu nem conhecia esse percurso. E ela falou, tem, é por aqui. Aí eu lembro que eu saí de lá mais ou menos 12h30, 1h, e cheguei nessa cidade, uma cidadezinha bem pequenininha. Na hora que eu fui passando nessa cidade, eu estava na caminhonete, meus filhos atrás, no bebê conforto, tal, a Catarina bem pequenininha, e eu me lembro que me deu uma vontade de tomar café. Exatamente isso que aconteceu. Me deu uma vontade de tomar café, e eu peguei e falei assim, meu Deus, mas a cidade está deserta, porque naquele auge da pandemia, vocês se lembram, tudo fechado. Imagina uma cidadezinha do interior do Tocantins, tudo parado, tudo parado. E aí eu peguei e fui andando assim. Eu não te falei que Deus ele dá sinais? O que eu estava com vontade? Tomar café. Fui passando, vi uma casinha e uma mesa e uma garrafa de café na mesa. Não tinha nada. Aí eu parei a caminhonete ali e desci, ficou funcionando, minha esposa dentro com os meninos e tal. Eu me lembro que eu falei assim, moça, você me vende uma xicrinha de café? Porque a gente é servidor também, né? Eu falei, deve ser depois do almoço, né? Vontade de tomar café. Na hora que eu desci, o Espírito Santo falou assim, pergunta a ela se ela tem uma fazenda para vender. Vocês acreditam? E aí, o que me veio? Veio humano, né? Eu falei, não, eu estou ficando doido, não vou perguntar, não. Não vou perguntar. Aí veio a segunda vez. Pergunta para ela se ela tem uma fazenda para vender. E a gente ainda reluta. E aí, traz para a sua vida. Será que o Senhor está falando com vocês e vocês estão relutando? Eu relutei. E aí, quando a gente serve a um Deus, quando a gente está na caminhada com Ele, Ele insiste com a gente. Veio a terceira vez. Só que não veio da mesma forma, veio em caráter de ordem. Pergunta a ela se ela tem uma fazenda para vender. Eu falei, opa. Aí agora, a terceira vez, caráter de ordem. Eu falei, vou perguntar. Eu falei, moça, será que você sabe se tem por aqui uma fazenda para vender? A moça regalou o olhão assim. E aí foi lá, pegou o café e voltou. E eu me lembrava que no sonho tinha alguma coisa com falecimento, mas assim, as coisas de Deus elas vão se completando no decorrer. A gente não entende muito no início, não é isso? E o que aconteceu? Eu não entendi. Aí a moça veio e falou assim, a gente tem uma fazenda para vender. Nessa hora, meu coração quase saiu pela boca. Imagina, uma pessoa que nunca tinha mexido com negócio de terra, tem um sonho. Se eu contasse para qualquer um aqui, ia falar, você é louco da cabeça. Qualquer um, imagina. Só que eu estava em Deus. Os sonhos, quando você está em Deus, por mais que pareça loucura para os outros, ele vai se realizar. E pense nisso, é isso que a gente vem falar aqui hoje. Talvez você está com um sonho aí dentro de você, e você precisa escutar alguém, dentre tantos que vão passar aqui hoje, os que já passaram, para que você saiba que isso é diferente, que é de Deus, que tem Deus. Então, sim, a nossa missão aqui hoje é fazer com que você saia daqui diferente. Então, veja bem, o que o network faz? O que as conexões faz? Eu estou aqui fruto de conexão, fruto de network, fruto do BVD de 17, né? E eu estou aqui. Entendeu? Eu estou no 20, eu sou fruto do 17. Entende? Então, assim, e aí a mulher veio e falou assim, a gente tem uma fazenda para vender. Naquela hora eu já não tinha dúvida nenhuma. Por quê? Imagine, eu saí da minha casa, eu percorri, estava dando a volta, assim, um ciclo, 200 quilômetros, você parar numa casa e perguntar isso. Gente, se isso não for de Deus, eu não sei o que mais é. Sério. E aí a mulher falou, naquela hora ali, eu tive certeza, aí falei para minha esposa, eu me lembro que ela falou assim, meu Deus, porque quem é casado aí sabe, né, essa frequência que a gente tem com o cônjuge é muito forte, né? E aí, contando direitinho para vocês, a gente foi uma vez na fazenda, ficamos apaixonados, fomos a segunda vez, a coisa parece que já não estava igual, fomos a terceira, alguma coisa aconteceu, por quê? Quem caminha aí com o cônjuge, ouça sempre o outro lado, entende? Se você não tiver a bênção, não vai não, você vai se ferrar, vai quebrar a cara, não adianta.
Entendeu? A gente vai aprendendo isso cada dia mais, né? Eu posso falar agora, já com 15 anos, desses 14 para trás, né? E aí, o tempo parece que fechou. Aí Deus veio e fala comigo, olha, a graça passa. Aí eu não entendi muita coisa. A graça passa. Aí depois veio, a graça passou. Aí Deus colocou, mas a graça não passou para você. Passou para a família que estava vendendo a fazenda. Porque filho fora do casamento e começou a brigar pela herança, aquele rolo. E eu nem tinha dinheiro, nem sabia como é que eu ia pagar a fazenda, eu só estava ali obedecendo o que Deus estava colocando no meu coração. E eu descansei. Deus falou assim, a sua fazenda vai sair. E eu descansei. Passou uns 60 dias, eu lembro que eu estava na casa do meu sogro, na fazenda, em Paraíso, Tocantins. E aí o Espírito Santo comunicou, pode ir que sua fazenda está lá. Eu me lembro que eu fui. Quando eu cheguei lá, eu senti, na hora que nós entramos na fazenda, era outra fazenda, e olha, tanto que Deus é interessante com a gente. Tudo que era pequeno nessa primeira fazenda, na segunda era o dobro, o triplo. O pasto, que era menor. E, para o tamanho aqui de São Paulo, já é um tamanho significativo. Eu comprei uma fazenda que era 28, mas depois descobri que tinha mais 4, 32 alqueires, dava aproximadamente 155 hectares. Para cá já é um tamanho razoável, para lá é coisa ainda pequena, tá? Só para vocês entenderem. E aí, quando nós chegamos nessa outra fazenda, eu sentia, minha esposa sentia, eu sei que eu não tinha dinheiro nenhum, andei depois na terra, falei, e agora? Como é que eu vou fazer esse negócio? E aí o Espírito Santo começou a me falar, falou, ó, você vai dar algum dinheiro. Que dinheiro? Você vai arrumar um dinheiro, você vai fazer esse negócio. E eu perguntei o preço e achei interessante, e apaixonado, e andei, passei no rio, andava no pasto, andava nas árvores, tudo eu fiquei apaixonado. E tudo era maior, como eu te falei, em relação da primeira para a segunda. Né? A primeira 5 alqueires de pasta, a outra já era quase 15 e tal, a casa melhor, enfim. Sintetizando para a gente passear mais aqui. O que aconteceu? Aí eu me lembro que eu arrumei 10 mil emprestado, fui lá, vê se 10 mil é dinheiro de comprar fazenda, gente. É dinheiro de comprar fazenda, 10 mil? Mas quando Deus quer, Ele faz o extraordinário. Fala assim, quando Deus quer, Ele faz o extraordinário. E Ele fez. O que Ele fez? Eu arrumei esses 10 mil que Ele tinha colocado no meu coração, e Ele falou assim, você vai comprar fazenda em 30 meses. Eu, beleza, 30 meses, mas e aí? E o dono da propriedade lá, ele queria comprar uma chácara próxima da cidade. Eu sei que Deus foi me dando ideia, foi me mostrando a visão. Eu peguei a minha caminhonete, né, coloquei já no negócio, já não tinha mais só 10 mil, já tinha 10 mil a caminhonete. A minha mãe tinha sido diagnosticada com câncer, leucemia, estava em Goiânia fazendo tratamento, queria comprar uma chácara em Goiânia. Ela iria comprar um alqueire. Aí o que eu pensei? Pô, eu trago para cá ela com 5. Eu tenho 32, é grande, nunca tinha tido fazenda. E aí, o que eu fiz? Peguei e fiz a proposta para minha mãe, ao invés de a senhora comprar um alqueire, a senhora vai comprar 5. Mas essa touro que a senhora acabou de comprar tem que entrar no negócio. Olha Deus dando estratégia, tá vendo? E aí minha mãe aceitou. Ela veio, eu sei que, para quem não tinha dinheiro, eu já tinha 10 mil emprestado e mais 2 carros. Eu já estava pagando quase a metade da fazenda, que ela foi um preço muito bom. E o que aconteceu? Mas eu não entendi ainda muita coisa. E ali começava um projeto de Deus. Então, assim, gente, Deus está começando vários projetos aqui hoje, que está no coração de vocês, que está no sentimento, que talvez sejam coisas que vocês nunca colocaram para fora. Pelo network, pelas conexões que vocês estão fazendo aqui hoje, por tudo que vocês vão escutar, Deus está começando algo aqui. Eu sou fruto do 17, nós estamos nos 20, olha só. Entende? Então, assim, o John Wick virou meu sócio, depois eu vou falar para vocês onde a gente está, eu acho que ele já até pontuou aí. Mas, assim, muita coisa está acontecendo. E Deus quer contar com outras pessoas. É para todos, a graça é para todos. Mas você precisa querer beber dessa graça, você precisa querer experimentar dessa graça. Isso é algo muito, muito forte, né? Então, vamos lá. Aí, como surgiu o nome da Jalapão Fazendas? Como que você quer se projetar? Você quer caminhar sozinho ou você quer caminhar com Deus?
Você quer que Deus esteja à frente do seu negócio? Ou você quer fazer todas as coisas sozinho? Eu falei assim, Senhor, eu nem sabia se eu ia mexer com isso, então eu quero que o Senhor esteja à frente. Já que eu estou vendo que está surgindo um negócio, e eu vou te contar como que está surgindo um negócio. Eu fui para a fazenda, e aí comprei a fazenda, e aí paguei já metade dela, mas ainda tinha lá, sei lá, mais de 200 e tantos mil para pagar, e eu não sabia como que eu ia fazer isso. E eu tinha pasto, não tinha dinheiro, e tinha que colocar gado. E Deus foi dando estratégia. Deus falava assim, vai conversar com tal homem. Eu fui conversar com o vizinho do meu sogro, que tinha 6.000 cabeças de gado. Cheguei lá, fui contar a história para ele. Ele gostou da história. Falou assim, eu vou cercar lá umas cabeças, eu ia levar 80. Meu pasto estava muito bonito, eu já tinha 6 meses. Eu lembro que eu comprei a fazenda mais ou menos em agosto, né? E já estava chegando dezembro, e o pasto formado, e eu não tinha um centavo para comprar gado, para colocar lá. E aí, meu Deus, e como é que eu faço? Por quê? Se você tem um projeto aí dentro de você, se você tem algo dentro de você, primeiro, pergunta para o Senhor como é que Ele quer te conduzir. Pergunta para Ele como que Ele quer fazer com que você escalone, se exponencialize aí, como que você cresça. Pergunta para o Senhor. Por quê? Muitas vezes a gente erra e erra feio, porque a gente quer ir sozinho, a gente quer ir só do nosso jeito. E assim, se vocês deixarem o Senhor conduzir vocês, vocês vão viver o extraordinário. Sim? Então, deixa o Senhor estar à frente do seu negócio. Deixa Ele estar à frente da sua casa. Deixa Ele estar à frente da sua família, dos seus negócios, de tudo. E o que aconteceu? Eu marquei com meu sogro, fui lá nessa fazenda, cheguei lá, gente, e aí estudei. No interior de Goiás, eu tinha sido açougueiro, só sabia cortar bife ali e mais nada. E aí eu fui estudar para saber escolher o gado, porque o cara falou para mim assim, olha, gostou da história, eu contei essa história, e ele tinha vários filhos, mas nenhum dos filhos participava do negócio, e o cara tinha um patrimônio aí, na casa aí de uns 400, 500 milhões aproximadamente, né? Eu não vou citar nome por questão, né? Mas o que aconteceu? E aí ele falou assim, eu vou cercar lá um gado. Aí nós fomos no dia. Chegou o dia, eu não tinha dinheiro, tive que... Aí ele falou assim para mim, eu me lembro, todo desafio que eu falei para vocês, vou falar isso mais uma vez, quando ele vier, você não vai estar na altura. Todo desafio. Sempre vai faltar algo que você tem que dar um jeito, você tem que se virar. Todo desafio. Porque se você estiver na altura é desafio? Não é. Então, ou vai faltar dinheiro, ou vai faltar alguma coisa. Vai faltar alguma coisa para ser um desafio. E aí ele arrumava o gado para mim. E eram umas 2 carretas, mais ou menos, para trazer. Eu tinha dinheiro? Eu não tinha nem dinheiro para comprar fazenda. Tinha acabado tudo, imagina. Mas aí eu juntei o dinheiro, dei um jeito lá. E ele falou assim, eu faço com você, sempre eu faço a meia, o gado, né? 50% do que nascer é seu, 50% é do outro. Beleza? E aí, com você, eu vou fazer diferente. Por quê? Porque Deus está no negócio. Ele falou assim, eu só quero 30%. Ou seja, 70% já ia ser meu, dos que ia nascer. Eu falava, meu Deus. E aí, cheguei lá para escolher o gado. Gente, ele selecionou o que ele tinha de melhor. Ele selecionou o gado de 30 anos de seleção. Eu me lembro que ele falou de um nome, Antônio Rezende, que vinha de Uberaba e tal. O que aconteceu? Aí, fui com meu sogro, estudei tudo. Quando cheguei lá, meu sogro falou assim, olha, você pode escolher de olho fechado. Tudo do bom melhor. Me lembro como hoje. Era para trazer 80, as vacas eram tão grandes que eu só trouxe 60, não cabia mais nos caminhões. Desceu no dia 16 de janeiro. Quando foi dia 17, nasceu a primeira bezerra. Ele já me deu o gado no jeito de nascer, quase nasce dentro do caminhão. Porque quando é de Deus, Deus acelera o processo. É impressionante. Eu sei que não foi 2 meses, minha esposa está aí de prova, já tinha nascido 60, só morreram 2. Então, sim, um índice de natalidade altíssimo, né? E os bezerros quase tudo maior do que o dos vizinhos. Os caras vinham, o que é isso, esses bezerros? O que você está dando para esses bezerros? Mas o gado era selecionado, não por mim, por Deus. Entendeu? Então, assim,
É esse o convite que eu falo para você. Deus, o desafio está aí plantado no seu coração, na sua mente. Ele vai te dar esse desafio e vai fazer com que você vá além. Então, como que surgiu o nome da Jalapão Fazendas? Pedi para o Senhor. Senhor, eu estou vendo que está nascendo algo, porque Deus estava me dando visão, Deus estava me dando ideia, Deus estava me mostrando que viria algo maior. Ali da fazenda até então não tinha visto nada. E aí eu comecei a entrar em oração. Fiquei uns 3 meses orando. Aí um dia, o Espírito Santo, eu estava lá estava na sala, 3 quadros, uns quadros pequenos na sala. E aí eu olhava para aqueles quadros e eu via... o Espírito Santo falou assim, o nome da sua empresa tem a ver com esses quadros. Não estou dizendo que com você vai ser do mesmo jeito, não. Mas, assim, extraia algo disso, dessa conversa, que talvez seja diferente, mas Deus vai te mostrar. E se Ele chancelar, acabou. Ninguém te para. Se Deus colocar o carimbo dele, acabou. O seu negócio vai prosperar. Fala assim, Senhor, o meu negócio vai prosperar. Porque o Senhor é o principal à frente desse negócio. Então, e aí o Espírito Santo falou comigo, tem a ver com esses quadros. E aí o anjo, mais uma vez, veio e me falou assim, lá na região nossa tem um capim chamado capim dourado. E nesses quadros tinha um capim dourado. E eu orava e nada. Porque, às vezes, demora para você discernir. Não quer dizer que, se você é uma pessoa de oração, que você vai na mesma hora. Faz parte do processo, tudo o que vai acontecendo. Né? E aí, o que aconteceu? O anjo falou assim, tem a ver com esse quadro, e me fez uma pergunta. Vocês já viram uma coisa dessa? Falou assim para mim, só tem um lugar que tem esse capim dourado. Falou assim, aonde é que tem capim dourado? Aí eu falei o nome pela primeira vez, Jalapão Fazendas. Chega a arrepiei. E aí já patenteei, já foi coisa. E aí fui participar de feira. E aí começaram. A primeira fazenda que eu vendi foi para um cara aqui da Faria Lima. A menor fazenda, 12 milhões. A menor. E aí eu não entendia nada. Deu quase 3 anos de salário do tribunal, que já é um excepcional salário. E eu não entendia nada. E aí eu começava a ter visão, falava, meu Deus, o que está acontecendo? Eu lembro que aí, naquela pandemia, aquela loucura, muita gente sem serviço. Eu sei que chegou a trabalhar comigo lá quase 30 pessoas, e gente que chegava sem dinheiro para pagar a conta de luz, de água, o gás, e aí eu fui colocando esse pessoal para dentro. Mas aí eu estava aprendendo. Eu fui colocando muita gente que não tinha propósito, que não estava na frequência. E não adianta você querer ajudar quem não tem frequência, quem não tem propósito, quem não está caminhando com Deus. Aí um dia o Senhor falou para mim assim, falou assim, olha, vai sair todo mundo. E eu estava naquela loucura e já fazendo dinheiro e tal, não sei o quê. Não lembrei, só lembrei no dia que saiu o último. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Na mesma semana, Deus começou a mandar gente, só que começou a mandar gente diferente, gente com propósito, gente com a mesma frequência, gente que subia monte para orar, gente, não é todo mundo da mesma religião, mas todo mundo apontando para Deus. E aí eu comecei a ver algo diferente acontecendo na Jalapão, né? Então, aí surgiu o nome, né? Então veio as primeiras vendas, já falei dela, aí começou a organização inicial. Vocês acham que eu imaginava que eu ia mexer com um negócio desse? Nunca tinha imaginado. E aí começou as primeiras vendas, né? E começou o reconhecimento, porque quando Deus está no negócio, vem o reconhecimento. E o que aconteceu? Eu sei que eu comecei a participar das primeiras feiras lá, uma delas chamada Agrotins, e para você montar um stand ali, 5 dias, era coisa de 150 mil. E eu tinha o dinheiro. Eu fui para dentro e coloquei outdoor. Os caras chegavam lá na feira, parecia que eu já era uma empresa gigante. E aí, no segundo dia dessa feira, chegou um cara lá com o cabelinho, parecendo o seu, todo penteadinho para trás, assim, todo executivo, baixinho. Falou assim, eu pesquisei da sua empresa, gostei do nome dela, gostei como você está atuando. Eu tinha colocado umas 500 moças lá, vestidas,
de cowboy, bota, tal, aquela coisa, e panfletando para eu captar tanto clientes que queriam comprar como que queriam vender. Eu montei as estratégias, começou as estratégias, né? E aí eu gostei. E isso já era quase no final da noite, eu sou o presidente nacional da aviação agrícola do Brasil. Ele hoje ainda é um executivo chama Gabriel Colli. Eu quero fazer um convite a você participar da nossa feira que vai acontecer em agosto, em São Paulo. Aí, na hora, você mantém a pose, né? Aí, na hora que ele virou, eu quase rolei de pular de tanta alegria. Por quê? Ele me fez um convite, eu falei, meu Deus, era a primeira feira que eu estava participando. A primeira. Mas por que tudo isso? Porque Deus está no negócio. Então, assim, se eu conseguir sair daqui deixando você com essa mentalidade de que Deus tem que estar no seu negócio, já valeu tudo. Amém? Então, beleza. Aí, o que acontece? Vai ter um intervalo, é? Eu não entendi aqui. Não, né? Tá. Aí, o que acontece? Eu peguei, fui nesse evento, levei mais ou menos umas 15 pessoas, vou ter que correr. Teve mais ou menos umas 15 pessoas, levei, e foi um sucesso o evento, né? Lá era um evento fechado, apenas para 170 estandes. Eu lembro que quando ele me convidou, só faltava 5 para encher. Eu olhei no mapa assim, esse aqui. E assim, quando a gente está com Deus, mesmo sem saber, você faz a coisa correta. Eu escolhi um que passava o pessoal para ir para as palestras, então passava muita gente à frente. Quando terminou o evento, ele me chamou e pegou e falou assim, olha, vocês ficaram dentro dos 170 em terceiro lugar. Eu, quê? Terceiro lugar, uma empresa que está começando, tal, primeira vez que vai. A gente tem uma pontuação aqui e vocês foram muito bem avaliados e na próxima feira você já pode ficar onde você quiser. E aí, na próxima, meu amigo, foi em 2023, eu já fui para o meio, fiquei grande das empresas que... só para você ter noção, lá tinha empresas de mais de 200 anos que fabricam aviões e as outras que dão manutenção, e nós estávamos lá no meio. Então, Deus vai posicionando você, né? Então, Deus em primeiro lugar, nosso tripé, né? Família, base de sustento, trabalho, dedicação e os frutos vêm. Eu vou dar uma corridinha aqui para terminar. E aí vem as primeiras batalhas. Por quê? O caminho da bênção, muitas pessoas pensam que o caminho da bênção, você não vai ter dificuldade. Pelo contrário. Se você caminhar com o Senhor, você vai ter dificuldade, mas vai ser para te forjar, vai ser para te provar. E assim, você tem que sair daqui convicto que não é porque Deus está te dando a visão, não é porque Deus está te colocando à frente de algo que você não vai ter obstáculo. E aí veio as primeiras dificuldades, né? Mas assim, trabalhando duro e com a fé inabalável, as coisas vão. Então, assim, eu fui para a fazenda, que teve dia que não tinha o combustível para voltar, e o dono da fazenda colocava o combustível, eu voltava e não parei. Eu já sabia que eu não podia parar. Eu tinha que continuar. Então, o crescimento, eu me lembro de uma bolinha que tem, que o crescimento é assim, ó. Você sobe, desce, mas você está num espiral que você está crescendo ali, entendeu? Não é só assim. Você tem que estar convicto disso. Algumas pessoas pode ser que conseguem dar uma rampada aí e vai direto. Mas você vai ter, até para que você seja forçado assim mesmo, né, no seu negócio. Então, pense nisso. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, veio as primeiras batalhas que eu falei, né? E teve um plantio muito bom que foi feito em Deus. E aí começa o tempo de colheita. O que está acontecendo aqui hoje já é uma colheita. Mas o que eu quero falar para você? Você tem que pensar o seguinte. O que o Senhor primeiro quer para você? Já fez essa pergunta? Porque muitas vezes a gente quer caminhar, como eu falei, a gente quer caminhar sozinho, né? E Deus vai mandando pessoas. Aqui mesmo, tem um monte de gente que já está me ajudando. O Júnior, a Débora, no início, fizeram as primeiras filmagens, melhorando a imagem da Jalapão, melhorando a qualidade do vídeo. Aí vem outro, monta algo diferente, outro já começa a produzir. Aí, quando a coisa começa a engrenar, vai vindo gente, você não está entendendo. Vem gente de onde você nem imagina. Mas, se você tiver isso forte dentro do seu coração, que você quer fazer uma coisa em Deus, vai ser diferente.
Vamos lá. O crescimento, né? A organização, disciplina e visão. Você precisa parar para se organizar. Por quê? Não é porque Deus está te dando um negócio que Ele não vai contar com você, com a sua participação. O milagre, você pode observar, o milagre ele só acontece se você tiver os 5 pães e os 2 peixes para ofertar. Entende? Então, sim, se você quer que o seu negócio seja extraordinário, você tem que ter esses 5 pães e esses 2 peixes para ofertar. E me vem agora isso. Eu tinha lembrado antes, mas me vem agora, não coloquei aqui, eu vou falar para vocês. Com quem é que vocês estão andando? Quem são os seus amigos? Será que essas pessoas têm levado vocês na direção que Deus quer para vocês? Porque o que eu tenho a dizer? Você se lembra daquela passagem em que Jesus estava fazendo uma pregação numa casa e estava todo mundo querendo vê-lo, e aí tinha um amigo que estava numa maca e 4 outros amigos pegaram, né, essa maca e levaram ele no caminho do Senhor. Levaram lá na casa, só que chegou lá, a casa estava fechada, estava cheia de gente, não conseguiu entrar lá. E aí, o que esses caras fizeram? Esses caras falaram, nós vamos colocar ele lá, na presença do Senhor. Eles abriram o teto. Eles abriram o teto. Tiraram as telhas e desceram lá. Gente, a gente tem que caminhar com gente que faz isso para a gente. Amigos que, quando a gente for o paralítico, eles vão nos colocar na cara do Senhor. Na cara do Senhor. Tem como dar errado alguma coisa desse sentido? Não tem. Está entendendo? Então, sim, eu comecei a perceber o estilo das pessoas e comecei a selecionar. Falei, não, Senhor, não quero, não dá. Às vezes vem gente muito boa, mas não está querendo viver o propósito, não está querendo participar dessa frequência. Não adianta vocês quererem colocar a gente assim. Entendeu? Então, pense nessa palavra. Pensa nessa palavra. Eu vou dar uma passeada aqui, rapidinho, né, porque até o tempo estourou aqui. O porquê de você olhar o agro com outro olhar, né? A gente tem aqui uma evolução do agro brasileiro de 1960 a 2023, né? A gente saiu de uma condição de importador de alimentos, né? Começamos a produção de soja ali e tal, na região sul, e aí veio tendo uma evolução, né? Revolução Verde, criação da Embrapa, Embraté, aí passamos aqui em 1980 aqui pela tropicalização dos cultivos do cerrado, expansão do plantio e tal, né? Criação dos fundos. E aqui, ó, em 1990, o país passa a ser autossuficiente. O Brasil passa a ser autossuficiente. Depois vem a ampliação do uso de integração, lavoura-pecuária, agricultura de precisão. E eu só estou dando uma passada nisso aqui, porque a mensagem principal é essa que eu estou falando para vocês, de deixar o Senhor à frente dos seus negócios. Mas vamos ver aqui, ó, o PIB do agronegócio no Brasil, né? Não sei se está dando para ver aí, ó. Olha a importância desse PIB do agronegócio do Brasil e do mundo. Ó, o Brasil está com 27,4, né? Olha o espetáculo disso. Gente, a gente está numa área que não tem como. A gente produz de 1/4, de 25% até 30% do alimento mundial. Não tem como parar. O nosso país é gigante, é um gigante dessa área, entendeu? O Brasil já está com leis evoluidíssimas aí, que outros países, até como os Estados Unidos, não estão. A nossa tecnologia hoje anda de ponta, então tem muita desinformação nessa área. Eu tenho estudado muito, inclusive, esse aqui é um material da minha pós-graduação, que eu estou compilando com vocês, que eu estou compartilhando. Então, o que acontece? Eu falei toda a minha caminhada, e agora o Senhor começa a levar nós para um próximo nível. Qual que é o nível? Vai percebendo os sinais. O Senhor está me colocando para estudar. Por quê? Agora começa a chegar investidor. Por que está chegando investidor? Por quê? Por conta das conexões, do network. Eu vim parar em São Paulo e, atualmente, a gente está no maior prédio comercial da América Latina, que é o Braskem Alphaville.
Tem base um negócio desse? E aí, os sinais. Lá eu estou num prédio, dos principais também, em frente ao palácio. Tem heliponto, pousa helicóptero a qualquer hora. Aqui é um dos que mais pousa. Pablo pousa lá, os sertanejos, tudo pousa ali, Neymar e tal. É uma loucura ali. Você entra no estacionamento, carro de tudo quanto é jeito. Então, assim, Deus começa a colocar a gente em outras mesas. O Senhor começa a posicionar a gente, entende? Então, isso é muito forte. O que está queimando aí dentro do seu coração, as outras pessoas precisam disso. Sabe? Assim, é forte. Há 4 ou 5 meses eu estava sentado aí também. E o Senhor já me mostrava que eu ia estar andando aqui. Eu já falava, é só questão de tempo. Entende? Então, vai se preparando. Hoje eu começo a entrar num outro nível. Eu estou fundamentando o que eu já estou fazendo, estudando cada vez mais. Sempre fui muito estudioso, mas eu estou levando isso aqui para um nível já de investidor. Então, olha só. O Mato Grosso, lá, a produção do Mato Grosso, 56,2%, né, participação do agronegócio no PIB, por estado. Tocantins, Pernambuco, Bahia, Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só para vocês terem uma noção, as 100 cidades mais ricas do Brasil, né, do agro, está aí. Depois, qualquer coisa, a gente pode compartilhar isso aqui com vocês. E o que acontece? Né? No centro da América do Sul está o Mato Grosso do Sul. Olha só, tanto que o país nosso é grande. O Mato Grosso é equivalente a uma França e uma Alemanha. O Mato Grosso. Por aí vocês tiram. Né? Então, assim, é uma área que... Ao Tocantins, é como se fosse uma Irlanda e uma Bielorrússia. Só estou falando de 2 estados. Imagina o tamanho do nosso país, da potência que é o agro. Então, assim, você está vendo o que o Senhor está fazendo conosco? O Senhor está colocando a gente num novo nível de negociação. Eu falava da primeira fazenda, que foi 12 milhões. Mas aí, agora eu falo sobre isso aqui, mas aí veio fazenda de 12, foi a menor. Aí veio 42, 45, vendemos uma à vista de 86 milhões lá dentro do escritório. E são bolhas. Eu não estou querendo falar aqui que talvez o seu negócio seja diferente, mas o Senhor ele pode escalonar o seu negócio. O Senhor ele pode levar o seu negócio para um novo nível, sabe? Primeiro começa, mas já pensando grande, mas fazendo o que tem que ser feito ali, enquanto você ainda não é a pessoa que você quer ser ainda. Começa já pensando, e aí, em cada passo, vá conversando com o Senhor, em cada passo, vá falando com Ele, porque se você fizer a sua parte, Ele vai fazer a dele. E é isso que Ele está fazendo conosco. A gente saiu do coração do Brasil, literalmente, geodésico, que é o estado do Tocantins, lá tem um centro geodésico. A gente veio para o coração financeiro, que é São Paulo. Estamos indo, acredito que até o final do ano, vamos estar montando outro escritório no Mato Grosso. E aí isso não vai parar. Isso vai para o Rio Grande do Sul, vai para o Paraná. Depois que eu vim para São Paulo, já teve uma plataforma que me convidou. A gente está colocando fazenda em 39 países já. Fazenda de 400 milhões, 500 milhões, tem fazenda de bi. Entramos em negociações já de 6,5 bilhões. Ainda não fechamos essa. Mas o Senhor, Ele começa a te preparar para negócios cada vez maiores. E assim, fala assim, Senhor, me prepare para negócios cada vez maiores. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo diferente para mim. Eu tenho certeza que eu vou fazer a diferença na minha família. Gente, vocês acham que na minha família teve alguém que mexeu com isso? Ninguém. Não teve ninguém. Eu não tive assim, uma referência assim, para falar assim, vai para cá, vai para lá. E hoje já tem muita gente espelhando em nós o trabalho que a gente está fazendo, com cada vez mais qualidade, seriedade, de forma personalizada. A gente é uma consultoria especializada, a gente entende a cabeça do cliente, seja pecuarista, lavourista, seja um investidor, e aí pode ser de diversas áreas. E cada vez o negócio vai ficando melhor. Os clientes que compraram, eu tinha um case aí de sucesso, não sei se dá para mostrar, Júnior. Júnior. Consegue mostrar um vídeo aí
no canal do YouTube? Para encerrar? Eu tenho que passar. Está com meu celular aí, amor? Ele tá é uma fazenda lá, case de sucesso da Jalapão Fazenda, no canal do YouTube. Quando você vai procurando, eu vou falando. Então, o que acontece? Você quer uma dica primordial que eu entendi esses dias para o seu negócio dar certo? Sim ou não? Certeza. Mas você vai fazer disso... Você vai fazer disso diariamente ou você quer só porque eu estou falando aqui? Senão eu não falo. Você vai fazer disso uma constância, algo diário. Posso falar? Sim ou não? Sim. Quando eu aprendi sobre fazenda, aí você leva para o seu negócio, que eu posso ser o comprador e o vendedor, tudo ficou diferente. Como assim, Ricardo? Eu ia olhar o negócio como se eu fosse o comprador. Isso serve para mim? Isso é bom para mim? Ou então, eu estou como vendedor. Tá agradável? Tá bom? Tá justo? Tá razoável? Como intermediário, tá ok. Gente, a partir do momento que vocês conseguirem entender isso, que vocês têm que olhar o negócio como se fosse você comprando ou vendendo, se coloque no lugar da pessoa, tudo vai ficar diferente. Acontece que as pessoas vêm para essa área querendo só a comissão, o dinheiro. Não vai dar certo. Não adianta. Tem um monte de gente querendo imitar, não vai dar certo. Por quê? Porque quando você caminha com o Senhor, você quer fazer as coisas certas, justas. Imagina a quantidade de gente que tem me procurado para ser parceiro. Não entende nada, mas quer ganhar o dinheiro e só está preocupado com a grana. Aí eles estão colocando aí... É aquele lá do Guarapuava lá, que você foi, case de sucesso. Isso. Passa para frente aí. Então, o que acontece? Estamos encerrando aqui, meu amigo. Tava, eu desativei para mostrar. Então, vê se você consegue aí, senão eu coloco e mando para você aqui. Então, o que acontece? Quando você olhar o seu negócio, pode ser o que for, vai vender chocolate. Eu sou comprador, sou vendedor. Porque desse chocolate pode virar uma indústria para fornecer para o mundo inteiro. Certo? Pode ser o que for. Pode ser um palito de dente, pode ser um palito de fósforo. Não interessa. Se Deus estiver no negócio, você vai para cima, você vai fazer diferença, você vai para outro nível. E aí, tem que gerenciar aí, porque pode ser que esteja fechado mesmo, como o John disse. Então, o que acontece? Se o Senhor estiver em primeiro lugar, se você estiver naquele tripé lá, por quê? O que acontece? Comecei a analisar, lá em casa não estava dos melhores. Aí eu comecei a investir na minha família, entende? Comecei a fortalecer minha família. Hoje, lá em casa, antes de dormir, eu, minha esposa e meus 2 meninos, a gente ajoelha na cama e vai fazer oração, vai entregar, agradecer pelo dia. Quando amanhece, vamos tomar café junto, vamos almoçar junto. Na hora de ir para a escola, oração. Entendeu? Então, sim, eu quero... Deu certo aí? Ah, tá. Então, o que acontece? Eu quero que quem lembrar de mim, fale assim, poxa, aquele cara ali deixa Deus ser o senhor do negócio dele. Se ele deixa Deus ser o senhor do negócio dele, o negócio vai ser diferente. Está aqui, achei. Eu mando para você, Júnior. Então, o que acontece? Se você fizer isso, estrutura sua família, se está faltando alguma coisa, por quê? É uma guerra espiritual que a gente entra. Se a gente entra nessa guerra espiritual, o inimigo ele não está querendo deixar você prosperar. Ele quer deixar você refém de uma série de situações, e nós somos todos iguais, todos nós erramos, todos nós pecamos. Mas a gente precisa entrar num nível de frequência de conversa com o Senhor. Você não vê o Pablo, os jejuns que ele faz, você não vê aí que os discípulos que estão caminhando com ele, aí é o John Wick, que está caminhando, vai todo mundo ficando meio semelhante, vai ficando parecido, vai querendo fazer as mesmas coisas, vão querendo viver daquela forma. Então, é sobre isso. E já encerrando, John, já mandei. E já encerrando,
eu só quero mostrar esse vídeo aqui para você ver qual é a nossa satisfação. Eu não entro no negócio pensando o que eu vou ganhar, sabe? Eu penso em servir. E hoje Deus tem colocado a gente em tantas mesas, assim, ó o network com o John. O John mesmo, esse cara é um monstro do network, das conexões. Gente, cole nele. Por quê? Depois que a gente começou a caminhar junto, o John hoje está me colocando em mesa com pessoas que faz por dia 20 milhões. Está entendendo? Então, muitas vezes o seu negócio não está indo para frente, você não está conseguindo caminhar, porque você está com a mesma cabeça, com aquele mesmo pessoal lá que não quer te ver prosperar, não quer te ver crescer, não quer te ver ir além. E nem eu sabia que eu ia viver isso. Agora a gente já começa a ter uma projeção. Foi eles mesmos que filmaram essa fazenda. Pergunta a eles como que foi a recepção. Os câmeras lá, para você ver. Pergunta a eles como foi a recepção lá na fazenda do cara. Olha o que eles fizeram. Eu vou pedir para eles rodar aqui, vamos assistir e a gente encerra. Amigos da Jalapão Fazendas, amigo produtor, amigo pecuarista, você que está investindo em terra, sou eu, Ricardo Fernandes. Hoje a gente está aqui celebrando a colheita da soja e, ao mesmo tempo, o plantio de milho. Em uma propriedade que, em 2023, nós ofertamos para um cliente nosso do Paraná, de Guarapuava. Estamos muito felizes porque, naquela época, ele comprou essa propriedade aqui e ela ainda estava uma propriedade assim na pastagem, estava uma propriedade ainda mais bruta em algumas áreas, né? E hoje a gente está aqui celebrando com ele a colheita, né? 2 anos e meio depois, uma propriedade que ele comprou aí na casa dos 42 milhões, já está avaliada na casa dos 200 milhões. Então a gente só pode celebrar essa colheita, celebrar essa parceria, essa intermediação que nós fizemos, que deu muito resultado. Essa é apenas uma das fazendas que a gente tem tido grandes resultados aí com esse pessoal da lavoura, o pessoal da pecuária. Então você que está nos vendo aí no canal do YouTube, deixa aí o seu, se inscreva no canal, deixa o seu like e venha conhecer mais do nosso escritório. Nós que agora temos sede tanto no Tocantins quanto São Paulo, Alphaville. Então, você que é dos grandes centros aí, para perto de São Paulo, está no Rio Grande do Sul, Paraná, e quer saber mais detalhes, a gente tem escritório em Alphaville, temos escritório também aqui no Tocantins. Nós vamos levar para vocês excelentes oportunidades de negócios como esses que você vai ter. Então é isso, gente. Então, assim, para encerrar, eu quero chamar o John Wick aqui. O principal é isso aqui, ó. Conexão. Eu entrei aqui naquele dia, esse cara, no dia que eu estava mais precisando, me alimentou, ele se entregou, ele serviu, e eu ali, estava ali mais ou menos onde estão os dois, sentado ali, com o bonezinho da Jalapão, né? Intencionalmente. E eu saí de um evento que estava gigante e sentei aqui e vi que o gigante era esse aqui, entendeu? Então, daqui saiu uma grande irmandade, saiu uma sociedade e só está começando. Então, assim, quero te agradecer, viu, John, por tudo que você tem feito, seu coração, assim, gigante. E depois que nós nos conectamos, quando a conexão é de Deus, gente, não é só um lado que cresce. Quando a conexão é de Deus, é bom para todo mundo. O que aconteceu? O John hoje é sócio, ele que fica à frente do escritório aqui no Brascar Alphaville, em São Paulo, né, desenvolvendo tantas atividades dele, né, que ele já tem aí esse ecossistema, e também contribuindo muito com a Jalapão Fazenda. Então, só está começando. Depois que ele entrou no time, eu já conheci tanta gente que eu nem sei falar. Gente de tudo quanto é parte do mundo vem atrás do John Wick, entendeu? Então, assim, esse cara é um cara que é diferenciado, ele tem um coração assim, gigante mesmo, ele veio para servir. Então, aproveita o dia, aproveitem e beba aí profundamente. Espero ter contribuído com vocês aí e quero ver vocês aí muito bem em cada um nos seus respectivos negócios. Amém?
Aê, galera!